Sou o Fábio Brasileiro, idealizador e fundador da Raro Circo e Teatro. Eu sou artista circense há 17 anos. Eu tive o privilégio de estudar durante 5 anos, todos os dias, numa escola de circo tradicional de Ribeirão Preto, a cidade do circo. Tive excelentes mestres de circo. E aí, em 2011, como já professor da Escola Cidade do Circo, eu conheci a Daniela Brasileiro. E ele me deu 3 claves de presente. E aí, na minha cabeça, tem que economizar, tem que guardar dinheiro, tem que um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com 3 claves? Que era fora da minha realidade aprender 3 claves. E aí, eu foquei na dificuldade que foi de comprar essas 3 claves para me dar e resolvi aprender. E dessa união, começamos a apresentar esses números em favelas, em praças, em parques. A gente fez a primeira apresentação na escola aqui de Ribeirão Preto, a cidade do circo. E foi uma delícia. E aí, desde então, a gente não parou mais de apresentar. A gente ia para praças, comunidade carente. A gente continuou trabalhando. Em 2013, a gente pensou, precisamos de um nome, Raro Circo Teatro. E aí, em 2016, foi quando o João Marcílio se uniu, a mim e a Daniela. Aqui é pontual. Se é 9, a gente começa às 7 para as 9. Bora? O Fábio tinha o trabalho dele, individual, eu tinha o meu trabalho. E aí nós resolvemos juntar esses trabalhos e assim nasceu o Claufusão, os internacionalmente desconhecidos. Um espetáculo que trabalha muito essa questão da comicidade, da palhaçaria, da figura do palhaço. A gente apresentou muito nas Fundações Casa, que é um lugar onde a maioria das pessoas que estão ali, estão cumprindo medida socioeducativa, então elas estão com privação de liberdade, e aí entra o palhaço. Aquele que tropeça, aquele que cai, não liga quando é chamado de palhaço, de bobo. E quando ele erra, tá tudo bem, ele faz de novo. Logo em seguida vieram outros trabalhos, vieram o Clauflitos Amorosos. E foi um espetáculo que a gente fez um estudo bem legal de malabarismo com claves, que é algo que a gente já estudava. E a gente teve 2 mestres maravilhosos, Carol Rigoletto e Marcelo Mamute aqui de Ribeirão Preto. E fez a gente aprender muita coisa que a gente não sabia de passes, roubadas. A gente fazia portagem, também com claves e inserido o número de equilibrismo e vários outros números aí. O diretor que trabalhou com a gente foi o Júlio Avanzi. Ele trabalhou com a gente no Reciclau. Ele chega em todos os lugares, porque é um tema muito, muito importante para a atualidade, que é a importância da reciclagem, a ressignificação do lixo. E neste ano, possivelmente estaremos completando aproximadamente 200 apresentações no repertório, desse espetáculo. Mais consciência na cabeça e menos lixo no chão. Vamos cuidar do planeta, hein? Logo em seguida, veio o Ale Reut, de São Paulo, para agregar também no espetáculo Tradição, Paixão e Circo. Que eu conto hoje que ele é o pai da Mary Jane. No jeitinho dele, ele conseguiu captar toda a minha vergonha, todo o meu medo, toda a minha insegurança e deu uma outra vida para minha palhaça, um outro nome. Ai, só me abusa. Esse espetáculo ele fala um pouco sobre os desafios dos circos tradicionais, dos circos de lona, em se manter em atividade e também falando a respeito da concorrência hoje, muito ferrenha com as mídias sociais, com a internet. Demos continuidade com a Le Reut num próximo trabalho, que é o Memórias Circenses, O circo apertava o botão e o idiota caía no chão. Como eu poderia contar a história de 2 artistas idosos aposentados? Após pararem a sua atividade no circo, eles se veem em um kitnet com saudade da vida vivida no circo. O Erickson Almeida, que veio trabalhar com a gente
comicidade física, trabalhamos dandies com ele, que é acrobacia sobre a mesa, trabalhamos escada acrobática. Paulinho, lá de São Paulo, também trabalhar técnicas com chapéu. Então, assim, nós vamos abrindo o leque da companhia e para que a gente consiga ir aprendendo novas modalidades. E o sexto espetáculo que também estreou em 2024 foi o Fulano da Silva. O primeiro solo da companhia é um solo protagonizado por mim, Fábio Brasileiro, que reúne números de cigar box. Eu tive a oportunidade de treinar spinning com a Tatiana Nicola. A 7ª produção da Raro Circo Teatro, agora em 2025, 4 amigos, 2 rodas e um sonho, que é um espetáculo que traz para a companhia Raros 2 amigos e 2 artistas maravilhosos que a gente tem o prazer de conviver, que é a Gisele Canhete e o Matheus Romano, com bicicleta acrobática, que é uma técnica pouquíssimo utilizada no Brasil. Tudo isso envolto numa comicidade maravilhosa. Nós temos a direção circense desse trabalho do Otávio Fantinato, que é uma referência em direção circense e também em circo contemporâneo no Brasil. A gente sempre, quando pensa num espetáculo, pensa em o que a gente vai aprender agora. Cada espetáculo que a gente vem construindo, a gente tenta seguir uma trajetória diferente para ter histórias diferentes, né? Todo mundo alinhado, todo mundo querendo, todo mundo participando e aí todo mundo cresce junto. Pensando nesses 8 anos, tudo que aconteceu, teve passagens por cidades que a gente tem história até hoje para contar, e aí diz que se a gente passa em um lugar e não tem história é porque não foi muito bom. Mas a gente tem muita história para contar. E agora, em 2024, tivemos a felicidade de revisitar esses lugares que são tão emblemáticos e importantes para a companhia, para a pesquisa, para a criação dos espetáculos, através de uma premiação da Lei Paulo Gustavo estadual. Então foi muito maravilhoso revisitar, porque a gente inclusive teve a oportunidade de estar novamente em cidades, né, que fazia um tempo que a gente não ia e que fazem parte da história, da trajetória. Não tem espetáculo igual, o público é diferente. É apenas o início, né? Assim como uma criança de 8 anos que acabou de começar a ir à escola, está começando a aprender a ler e escrever. A Raros é a mesma coisa. E pode ter certeza que virão coisas boas aí pra frente. O nosso próximo desafio é a comemoração de 10 anos da companhia, onde nós temos o desejo, o sonho, né, de poder revisitar alguns lugares que nós passamos em várias regiões do estado de São Paulo, não somente com 3 ou 4 espetáculos, mas agora com os 7 espetáculos que a companhia criou e que muitas outras décadas de trabalho e de arte sejam cumpridos pela Raro Circo Teatro. Valeu!